Bom, gente, aqui nós vamos começar a desenvolver o gráfico de força normal, tá? Já já a gente entende melhor o que é isso. Essa estrutura aqui já é com todas as forças que nós encontramos, né? Então, todas as forças que são aplicadas na estrutura já estão representadas aqui, tá? VA, VB, o HA e o restante das outras forças, tá? Gráfico de força normal, gente, o que é isso, tá? Até agora, nas vigas, nós vimos os gráficos de força cortante e o gráfico de momento fletor. Tá? Então, no gráfico de normal, quais são as forças que nós precisamos analisar e que vão entrar aqui no gráfico? São as forças que causam compressão e tração nas minhas barras. Tá? Então, vamos olhar, por exemplo, aqui essa barra ACD. Tá? Quando a gente olha essa barra, tá? Esse 2 kN, ele causa uma compressão ou tração na minha barra? Não. Ele causa aqui, ele tende a cortar a minha barra aqui, certo? Então, por isso que essa força vai aparecer somente no meu gráfico de força cortante. Tá? Já essa força aqui, ó, de 1,33, você veja que a força ela está no mesmo sentido da barra. Ela causa uma compressão nessa barra, ela está apertando, comprimindo essa barra. Então, por isso, a gente vai ver que essa força vai aparecer nesse gráfico. É diferente dessa força aqui que está na perpendicular, ela está cortando a minha barra. Já essa 1,33 está comprimindo. Tá? Então, nos gráficos de força normal, nós vamos analisar somente essas forças que acontecem na mesma direção das barras, ou seja, que causam compressão e tração. Tá? Agora, por convenção, nós também padronizamos que as forças que causam compressão na barra, elas são negativas, e as forças que causam tração, ou seja, que puxam a nossa barra, que esticam a nossa barra, elas são positivas. Tá? E essa é a convenção aqui de sinais dos gráficos. Nessa barra vertical da esquerda, para a esquerda é positivo, ou seja, é a nossa tração, e para a direita é o compressão, negativo. Essa barra horizontal, para cima é positivo, tração, para baixo é negativo, compressão. E essa daqui, para a esquerda é positiva, tração, para a direita é negativa, compressão. Dito tudo isso, vamos começar a analisar então cada uma das nossas forças. Tá? Então aqui, olhando o ponto A, né, que faz parte desse conjunto aqui da barra ACD. Tá? Esse 1,33, ele causa uma compressão aqui no meu ponto A, certo? Então, compressão é negativo. Eu vou vir agora aqui no meu gráfico A, né, no meu ponto A, e desenhar aqui uma força de 1,33 kilonewtons. Tá? Então, aqui eu desenhei uma linha que vale 1,33. Como é compressão, então, na verdade, ele é menos 1,33. Tá? Do ponto A até o ponto D, a gente não tem outra força atuando aqui, comprimindo ou tracionando. Então, a gente vem com uma reta constante aqui até chegar nesse ponto. O ponto D, agora a gente precisa analisar aqui para a nossa direita, né? Tudo que está comprimindo ou tracionando o meu ponto D. Tá? Então, existem essas forças aqui, ó, de 4 kN e 2,67 que são transferidas para o meu ponto D. Seria mais ou menos isso aqui. Ó. Eu tenho essa força de 4 kN que está comprimindo o meu ponto D e tenho a minha força aqui de 2,67 que está acionando o meu ponto D. Tá? Está puxando para cima o meu ponto D. Tá? Então, eu tenho 4 comprimindo 2,67, 4 menos 2,67 dá 1,33 de compressão. Né? Então, aqui eu também tenho os mesmos 1,3 do ponto D de compressão. Tá? Então, esse é o gráfico da barra ACD. Tá? Agora, nós vamos analisar, vou apagar isso daqui, nós vamos analisar a barra DEF. Então, vejam bem, agora é uma barra horizontal.
Então, as forças que eu vou analisar são as forças horizontais. Não é? Então, 1,33 e 2,67 já são forças que não vão ser analisadas com relação à barra DEF. Essa de 4 kN também. Por quê? Ela está cortando meu gráfico, não está comprimindo ou tracionando. Tá? Ou seja, vamos analisar aqui o ponto D. Tudo que tem para a esquerda do meu ponto D, ou para baixo aqui. Eu tenho essa força aqui de 2 kN que está, se eu transfiro para o ponto D, ela está comprimindo. E essa aqui, ó, no sentido contrário, né, ele está puxando aqui minha força para fora, está tracionando a minha barra para fora. Tá? 2 menos 2, 0. Então, no ponto D, elas se anulam, não tem nada acontecendo de compressão ou de tração. Ao longo aqui da barra também não tem nenhuma força. No ponto F, a gente analisa aqui agora o ponto F para a nossa direita, né? Também não existe nenhuma força horizontal. Tá? Então, no meu ponto F também é 0. Conclusão, no meu gráfico aqui de normal, essa barra aqui DF não tem nenhuma força normal acontecendo. Agora vamos, por fim, analisar a barra BF. Tá? Quando eu olho o ponto B aqui para baixo, né, para a minha direita ou para baixo, né, para cá, assim, eu tenho essa força de compressão de 2,67. Né, está comprimindo a minha barra, apertando a minha barra. Então, aqui no ponto B, eu venho e faço uma linha aqui, para esse sentido, na compressão, de 2,67. Como é compressão, é negativo. 2 menos 2,67. Tá? Ao longo da barra não existe nenhuma força aqui no meio do caminho, então eu sigo como uma constante aqui. Né? Esse gráfico de normal. E no ponto F, a gente vai analisar o ponto F olhando todas as forças que tem para a esquerda aqui do ponto F. Então, quais são as forças verticais? Do fato da minha barra ser vertical. A gente faz essa transferência de forças. Esse 4 kN ele vem, transfiro ele para cá, e também eu tenho essa força de 3 kN, 1,33, que eu transfiro para cá, vem para cá, então ele causa uma resultante aqui no meu ponto F também. 4 de compressão, 1,33 de tração, eu tenho os 2,67 de compressão. Fechando, então, aqui o meu gráfico. Tá? Esse é o gráfico, então, de normal. Tá? Então, minha barra ACD ela está comprimindo 1,33. A minha barra DF não está comprimindo e nem tracionando. E a minha barra BF está sendo comprimida 2,67. Beleza? No próximo vídeo, agora nós vamos ver o gráfico de força cortante.